And the Golden Globe goes to... Jesus. Fernanda Torres. I'm still here. My God, I didn't prepare anything because I was glad already. And this is such an amazing year for female performances. So many actresses here that I admire so much. And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. And this is like a proof that art can endure through life, even in difficult moments like this amazing Eunice Paiva that I do has passed, and the same thing that is happening now in the world with so much fear. And this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. Thank you very much, Golden Globe. Olá! Iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional, a primeira edição de fato gravada no ano de 2025, embora a gente já tenha levado ao ar uma edição no dia 1º de janeiro, mas essa foi gravada ainda em 2024. Janela Internacional, como vocês sabem, é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito bem, esta edição aqui da Janela Internacional, ela está sendo gravada no dia 6 de janeiro de 2025, por volta das 11 horas da manhã. Mas só irá ao ar no dia 8 de janeiro, uma quarta-feira, a partir das 15 horas. Portanto, se de hoje até as 15 horas houver um desembarque alienígena no nosso planeta, não poderemos tratar dele nesta edição. Ficará para a próxima. Bom, nesta Janela Internacional nós vamos tratar de algumas das atividades internacionais mais importantes previstas para esse ano de 2025. Evidentemente, nós vamos falar daquelas que são calendarizadas. A gente não vai abordar aqui os grandes processos, as grandes lutas, os grandes conflitos que estão em curso e que já foram objeto de vários programas no ano passado e que continuarão sendo objeto dos programas desse ano, como é o caso da guerra na Ucrânia e como é o caso do genocídio na Palestina, que a gente espera que se conclua este ano com a paz e com a liberdade do povo palestino. Bom, começaremos nossa revisão do calendário internacional com algumas eleições que estão previstas para este ano de 2025. No dia 9 de fevereiro, devem ocorrer eleições presidenciais, legislativas e também para o parlamento andino no Equador. O atual presidente do Equador, o Daniel Noboa, vai concorrer à reeleição. A principal opositora, até o momento, é a Luísa Gonçalves, da Revolução Ciudadana, sucessora, apoiadora, defensora de Rafael Correa. Em caso de haver segundo turno na eleição presidencial do Equador, o segundo turno será disputado no dia 13 de abril de 2025. No dia 23 de fevereiro, teremos as eleições para o parlamento alemão. Como nós já comentamos numa edição passada, o atual chanceler, o social-democrata Olaf Scholz, ele perdeu um voto de confiança no parlamento alemão e foram convocadas novas eleições. A expectativa, a julgar pelas pesquisas divulgadas até agora, é que quem vai ganhar é a oposição conservadora dita tradicional, CDU, CSU, ou seja, a turma da Angela Merkel. Mas não se descarta surpresas, até porque a AfD, a extrema-direita alemã, tem tido um bom desempenho nas eleições legislativas.
Vale dizer também que a direita tradicional alemã correu para a extrema-direita, ou seja, em vários pontos incorporou aspectos da plataforma da extrema-direita. No dia 1º de junho, deve ocorrer o processo eleitoral judicial no México, a primeira eleição que vai escolher juízes federais. Ano passado foi aprovada uma reforma constitucional que permite que a população eleja os magistrados das Cortes Federais. Aí sim vai poder se chamar de poder judiciário, a julgar pela doutrina que diz que o poder emana do povo, né? Portanto, o legislativo, o executivo e o judiciário passarão a ser eleitos pela população mexicana. Inicialmente, o processo vai envolver metade dos cargos, a outra metade vai ser eleita em 2027. É uma grande e positiva novidade que espero sirva de exemplo para outros países da América Latina e Caribe, a começar pelo nosso Brasil. No dia 27 de julho, mês 7, haverá eleição no Japão. Haverá eleição para 124 das 248 cadeiras da chamada Câmara Alta do país, a Casa dos Conselheiros. O atual governo perdeu maioria, como aconteceu também na Alemanha, e por isso essas eleições. Notem que países importantes do esquema de poder dos Estados Unidos estão passando por turbulências. O caso mais gritante é a Coreia do Sul, né? Bom, em 17 de agosto está previsto o processo eleitoral boliviano para escolher presidente, vice-presidente, senadores e deputados. Muita atenção para esse processo, porque, como nós já comentamos em edições passadas da Janela Internacional, há um conflito muito duro entre dois setores vinculados ao MAS, ao Movimento ao Socialismo da Bolívia. De um lado, os apoiadores do presidente Luiz Arce, de outro lado, os apoiadores do ex-presidente Evo Morales, né? Portanto, se a direita, se a oposição boliviana conseguir construir uma alternativa eleitoralmente viável, a situação na Bolívia promete ser muito delicada. Em 20 de outubro será a vez das eleições no Canadá, outro país que está na órbita de influência dos Estados Unidos, né? Há muita disputa em relação à política do atual primeiro-ministro, Justin Trudeau, e há a ameaça feita pelo Trump de anexação do Canadá, né? O Trump está muito, digamos assim, proativo nas suas declarações na véspera da eleição, na véspera da posse, que é no dia 20 de janeiro. Bom, também em outubro, mas no dia 26, ocorrerão as eleições chamadas de meio termo na Argentina. 1/3 do Senado e metade da Câmara dos Deputados vai estar em disputa. Vai ser um momento muito importante para medir no voto a avaliação do governo Javier Milei. Aliás, um parênteses, né? Se a imprensa nacional dedicasse ao governo Javier Milei 1% do tom crítico que dedica ao governo Lula, provavelmente eles já teriam declarado que a Argentina estava riscada do mapa, porque é brutal o negativismo em relação ao governo Lula e é brutal e emocionante até o positivismo, tá certo? O tom positivo com que se cobre a situação na Argentina. Bom, em 16 de novembro será a vez de uma eleição no Chile. Nós teremos eleições nacionais para presidente, senado e deputados. Não há reeleição imediata no Chile, ou seja, o Boric, que é o atual presidente, não poderá concorrer nesta eleição, poderá concorrer numa próxima reeleição, mas não nessa. E, portanto, há uma discussão na esquerda chilena sobre quem será a candidatura, se haverá uma única candidatura, tendo em vista, inclusive, as diferenças que ficaram evidentes ao longo da gestão e que, digamos assim, ficaram muito ressaltadas pela derrota no plebiscito constitucional de 2022. Do lado de lá, e é do lado de lá mesmo, bem do lado de lá, está o José Antônio Kast, um candidato de extrema-direita que foi derrotado em 2021, mas que continua sendo uma forte possibilidade de ser ele o candidato preferido pelos setores da direita e extrema-direita
chilena para a próxima eleição presidencial, que, como eu já disse, será no dia 16 de novembro. Evidentemente, também há setores da direita chilena que talvez decidam marchar com candidatura própria no primeiro turno. Bom, ainda em novembro, no dia 30, será a vez das eleições presidenciais para o Parlamento Centro-Americano e para o Congresso de Honduras, né? A atual presidente, a Xiomara Castro, é bem avaliada, evidentemente também sofre uma oposição brutal. Não está claro quem será o candidato que concorrerá à eleição apoiado pela Xiomara Castro, né? Também devem ocorrer no ano de 2025 eleições parlamentares na Venezuela, mas ainda não está definida a data. Falando de Venezuela, vamos falar de outras atividades não eleitorais, a começar pela posse, no dia 10 de janeiro, logo mais, do Nicolás Maduro para o seu terceiro mandato como presidente da Venezuela, né? Logo em seguida, 10 dias depois, é a vez do Donald Trump tomar posse. O Trump, no dia 10 de janeiro, deve ter a sua penalidade estabelecida pela justiça estadunidense. Ele foi condenado, será apenado por um crime de tentativa de ocultamento de informações da justiça americana. Será a primeira vez que toma posse um presidente apenado nos Estados Unidos. De 20 a 24 de janeiro, por sua vez, acontece em Davos, na Suíça, mais um Fórum Econômico Mundial, a reunião dos endinheirados do mundo inteiro. Muita atenção, porque ali vão comparecer figuras com muita influência, que dirão um pouco o que estão pensando, e haverá também governantes vinculados à esquerda, ao centro, a outros segmentos que participarão. Ainda na linha das datas relevantes, é bom lembrar que em janeiro, no dia 27 de janeiro, há 80 anos, o campo de concentração de Auschwitz foi libertado pelas tropas soviéticas que constataram que ali havia um campo de extermínio, né? Será um momento muito marcante. Primeiro, por lembrar que foram os soviéticos a fazer isso. Segundo, por ver o que está ocorrendo em Gaza neste momento. Bom, de 14 a 16 de fevereiro de 2025 vai ocorrer em Munique a 61ª Conferência de Segurança. Esse é um evento que ocorre desde 1963 e é um espaço importante para debater o tema da segurança, dos investimentos em armas, dos temas de defesa, etc., né? A atividade é presidida por um cidadão chamado Jens Stoltenberg, que é ex-secretário-geral da OTAN. Então, portanto, assim como Davos vai ser importante, também essa conferência de segurança será importante, porque nas duas haverá uma discussão sobre como a elite do mundo vê a situação no âmbito da economia e no âmbito das questões militares, né? Em 1º de março, tomará posse o nosso companheiro Yamandu Orsi, candidato da Frente Ampla e eleito presidente do Uruguai, né? Terá o desafio de lidar com a herança deixada por 5 anos de um governo neoliberal no Uruguai, né? Outra data relevante, ainda no mês de março, é que de 9 a 10 de março de 1945 ocorreu um brutal bombardeio sobre a cidade de Tóquio. Em geral, a gente recorda da bomba atômica lançada sobre Nagasaki e sobre Hiroshima, né? Só que este bombardeio é muito relevante porque a quantidade de bombas que foi lançada gerou uma devastação equivalente à devastação causada pelas bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki, comprovando ou confirmando, tá certo, a tese daqueles que dizem que, na verdade, o uso das bombas nucleares foi um aperitivo do que viria a seguir. Fazia parte já da guerra contra a
União Soviética, fazia parte já da futura Guerra Fria, não era uma necessidade militar, né? Muito bem, em abril de 2025 nós estaremos comemorando, no dia 30 de abril, os 40 anos, né? Melhor dizendo, os 50 anos, né, da queda de Saigon, um evento que marca o fim da Guerra do Vietnã e marca a reunificação do Vietnã sob governo do Partido do Trabalho do Vietnã. Portanto, foi um momento muito importante, uma vez que a Guerra do Vietnã se tornou um símbolo, assim como hoje o conflito na Palestina se torna um símbolo da luta contra o imperialismo e contra a violência imperialista, né? No dia 8 de maio de 1945, portanto agora também, tá certo? Nós vamos ter um aniversário de 80 anos, certo? É isso? Exatamente. Nós vamos ter a data em que foi assinada a rendição das Forças Armadas alemãs frente às tropas soviéticas. A Segunda Guerra continuou até o dia 2 de setembro, no caso a guerra contra o Japão, mas no caso da Alemanha, a derrota foi sacramentada no dia 8 de maio de 1945. Né? Depois, 25 de junho de 75, uma outra efeméride muito importante, é o momento em que Moçambique conquista a sua independência. Aqui na Fundação Perseu Abramo, nós vamos realizar, nos próximos meses, exatamente um grande seminário sobre esse tema, sobre a independência dos PALOPs, né? Dos países africanos de língua portuguesa, língua oficial portuguesa, né? No ano de 2025, ocorre ainda uma cúpula do G7 no Canadá, em junho, e deve ocorrer no final do ano uma atividade dos BRICS aqui no Brasil, né? Na verdade, a cúpula propriamente dita está prevista para julho, mas até o final do ano o Brasil mantém a presidência dos BRICS. Muito bem, senhoras e senhores. Com isso, a gente vai chegando já praticamente aqui no final desse nosso primeiro programa gravado em 2025. Lembrando que em setembro, no dia 9 de setembro, né, dias depois do fim oficial da Segunda Guerra Mundial, né, lembrando que, por isso eu me refiro à derrota dos japoneses no dia 2 de setembro de 1945. Logo em seguida a essa data, no dia 9 de setembro, acontece a 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que em geral é aberta pelo discurso do presidente brasileiro, ou por um representante dele. E em 24 de outubro, né, tem também uma data relevante para a ONU, que é a ratificação da criação da própria ONU pelos seus, então, Estados-membros, que era um número muito pequeno, em torno de 50, né? Hoje são quase 200, o que mostra como foi acelerado o processo de descolonização depois que terminou a Segunda Guerra. Bom, isso em outubro, 24. Em dia 5 de novembro, uma data muito importante para nós latino-americanos e caribenhos, que é o 20º aniversário do enterro da ALCA, né? A proposta da ALCA foi feita originalmente pelo governo de George Bush pai, e em 2005 essa proposta foi rejeitada na Cúpula das Américas, realizada em Mar del Plata, por o espanto do George Bush filho, que não conseguia entender por que uma proposta tão simpática como os americanos achavam que era, tá certo? Os estadunidenses achavam que era, foi rejeitada por uma iniciativa comum dos presidentes Lula, Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner e Hugo Chávez. Ainda em novembro, no dia 10 de novembro, na cidade de Belém do Pará, acontece a COP30. E depois, nos dias 22 e 23 de novembro, uma cúpula do G20 em Joanesburgo, África do Sul. Essas são algumas das datas relevantes que a gente tem que ter na cabeça para planejar, para entender e para acompanhar o cenário internacional. Terminamos por aqui mais uma edição da Janela Internacional. Em tempo, vocês verão a seguir algumas cenas que eu pedi ao pessoal aqui da Fundação que incluísse nesse programa, com destaque
para as declarações do embaixador da Palestina durante uma sessão da Organização das Nações Unidas. Vejam vocês. And while they know that the people they are trying to heal will most probably die, and that they, the doctors, will be held responsible by Israel for the ultimate crime of trying to preserve life in Gaza, and will be detained, tortured, and even killed. And yet, they continue trying. Dr. Mahmoud Abu Nujila, who was killed in an Israeli airstrike on Al-Auda Hospital, wrote a message many months ago on a whiteboard in the hospital normally used for planning surgeries. And I quote him, whoever stays until the end will tell the story. We did what we could. Remember us. Remember us. We owe them more than remembrance. Nothing can explain that for 15 months Palestinians in Gaza have endured hell and been abandoned to this fate. Nothing justifies that the doctors who were trying to save lives of victims have become themselves the victims, and that the international community was not able to match even part of their courage and of their dedication to humanity. Aunque lo parezca, esto no es la imagen de una película de la Segunda Guerra Mundial. Son las últimas imágenes del doctor Hossam Abu Safia dirigiéndose desarmado hacia los terroristas israelíes que, escondidos en sus tanques, destruyeron su hospital, mataron a su hijo, secuestraron a su personal sanitario, asesinaron a sus pacientes y masacraron a todo su pueblo. Es la imagen de la lucha entre la humanidad y la barbarie, entre la dignidad y la crueldad, entre Palestina e Israel. Tras más de un año de inhumano asedio, las fuerzas de exterminio israelíes entraron finalmente al último hospital operativo del norte de Gaza. Al director del centro y los miembros del personal sanitario se les ordenó desnudarse, fueron golpeados, secuestrados y trasladados a un centro de detención. Y mientras, gran parte de los medios occidentales dan por buena la versión israelí que asegura que todos los detenidos son terroristas. Según un detenido liberado, el doctor Hossam Abu Safia habría sido trasladado a la tristemente célebre prisión de Teimán, donde los palestinos son torturados en masa. Allí asesinaron también al doctor Adnan al-Barsh, además de muchas otras personas. ¿Dónde está la comunidad internacional para proteger al doctor Abu Safia? ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de protección y preservación de los derechos humanos? ¿Dónde están los grandes medios de comunicación? La respuesta es triste y sencilla: secuestrados por Israel.